povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 23ª aula do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, você acessa o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você tem as listas de todos os blocos de aulas que trabalhamos aqui no nosso canal. Além disso, você também encontra alguns links interessantes, algumas orientações de estudos e várias listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente, tenta resolver no conforto do celular e na sequência a gente posta videoaulas aqui com as resoluções comentadas. Tudo isso para que você possa aprender Química aí de uma maneira completa, beleza? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa segunda aula de propriedades periódicas. Lembrar, na aula passada, a gente falou sobre o raio. O raio a gente percebeu que ele cresce de cima para baixo nas famílias, ou seja, quanto mais camadas, maior é o raio, e ele cresce da direita para a esquerda nos períodos, ou seja, átomos com o mesmo número de camadas, quanto menor for o número atômico, ou seja, quanto mais para a esquerda ele tiver da tabela periódica, maior é o raio. Lembrando que a prioridade é sempre o número de camadas, beleza? Hoje a gente vai falar de energia de ionização e afinidade eletrônica nessa aula. Energia de ionização, que é a nossa primeira propriedade da aula de hoje, ela tem muitos aspectos envolvidos, que é interessante a gente perder um tempinho maior com ela, tudo bem? Vamos falar então da definição de energia de ionização aqui. Olha só o que é energia de ionização. Imagina que eu tenho um átomo aqui, tudo bem? Eu forneço energia para este átomo. Esse átomo aqui está no estado gasoso, tudo bem? Eu forneço energia para este átomo e o que vai acontecer? Eu vou arrancar um elétron desse átomo e ele vai se transformar em um cátion, vai me liberar aí este um elétron. Pessoal, então, energia de ionização é esta energia aqui, ó. É a energia necessária para que eu possa retirar elétrons de um átomo. Então, você sabe que lá na eletrosfera está tudo muito bem divididinho. Se eu dou energia, os elétrons dão um salto, dependendo do tanto de energia que eu dou, aquele último elétron pode saltar para fora da eletrosfera. É justamente isso que é a energia de ionização, é a energia que eu tenho que dar para um átomo poder saltar, para um átomo poder ser liberado, beleza? Pessoal, energia para ionizar um átomo. Vamos pegar aqui como exemplo o átomo de magnésio, tá? Aqui eu tenho o magnésio neutro, ele tem 12 prótons, portanto tem 12 elétrons, logo ele apresenta 3 camadas na eletrosfera, Ele tem uma eletrosfera aí com 3 camadas, e eu venho aqui e forneço a energia para a primeira ionização. Então aqui eu chamei de primeira energia de ionização. O que é isso? É a energia necessária para que eu possa retirar este elétron daqui. Então eu arranco esse elétron daqui. O que acontece com esse átomo? Ele continua com a primeira camada com 2 elétrons, ele continua com a segunda camada com 8 elétrons, que eu já coloquei 4, 5, 6, 7, 8. Mas na terceira camada ele tem agora apenas um elétron. Vocês concordam que eu tenho o mesmo número de prótons atraindo menos elétrons? O que vai acontecer com este raio? Ele vai diminuir um pouquinho, não vai? Se ele diminui um pouquinho, a proximidade desse elétron com o núcleo aumentou. O que vai acontecer? Para eu arrancar esse próximo elétron, eu tenho que dar uma energia maior do que a energia que eu forneci na primeira retirada de elétron. Mas eu continuo conseguindo arrancar. Então eu venho e arranco esse segundo elétron aqui. Então eu tenho a minha segunda energia de ionização. O que a gente percebeu? Que a segunda energia de ionização ela é maior do que a primeira. Eu sempre faço uma analogia com os meus alunos. Imagina que isso tem uma família, aquelas famílias bem tradicionais, onde tem lá 3 filhas, O cara tem uma filha com 15 anos, uma filha com 18 e uma filha, sei lá, com 27 anos, Pessoal, qual é a ordem natural, Qual é aquela filha que o pai vai querer segurar mais próximo de si? É a filha de 15 anos, A de 18 já está um pouquinho, agora de 27, gente, o cara está doidinho para que a filha case logo. Então o que você tem que pensar? Quanto mais próximo do núcleo alguma coisa tiver, mais difícil é para você retirar. Por quê? Você pensa que o núcleo é o pai, ele está controlando mais aqui a vida da filha mais nova. A da filha mais velha já está um pouco mais liberada. Então você faz essa analogia aí, sem problemas nenhum, dá para usar essa analogia. Agora imagina aqui, arranquei o segundo elétron. O que aconteceu com esse átomo? Ele virou o magnésio 2+.
Olha só o que aconteceu. Essa última camada aqui, ela perde o sentido físico. Como que é a nova configuração desse átomo aqui? Ele tem 2 elétrons na primeira camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Galera, ele adquiriu configuração de gás nobre. O que vai acontecer aqui? Você acha que você vai precisar dar um pouquinho de energia para tirar um elétron de um gás nobre que está estável? Você acha que ele quer perder esse elétron? Você está louco, o cara não quer que você tire elétron dele. Então, no caso do magnésio, da segunda para a terceira energia de ionização, é o que eu costumo falar em aula, a quantidade de energia necessária dá um puta salto. Eu vou precisar de muita energia para tirar esse terceiro elétron aqui. Por quê? Tirar 2 elétrons, eu tirei os 2 elétrons que estavam na camada de valência, ele tinha 2 elétrons, ele tinha mesmo tendência a perder esses elétrons, foi show de bola. Agora, uma vez que ele perde esses elétrons, automaticamente uma camada dele perdeu, né? Perdeu essa última camada. Agora ele está só com 2 camadas, ele está com a configuração do gás nobre neônio. Você acha que ele está querendo perder elétron? Nem eu. Então o que acontece aqui? Dá um puta salto. E isso é uma pegadinha de exercício de energia de ionização que aparece em tudo quanto é prova. O cara coloca assim, olha, um átomo qualquer lá apresenta, sei lá, a primeira energia de ionização igual a 1000 elétron-volts. A segunda energia de ionização igual a 1350 elétron-volts. Coerente, né? Porque para tirar o segundo elétron precisa dar mais energia. A terceira energia de ionização, 2150 elétron-volts. Também coerente, está aumentando, beleza, maravilha. Aí o cara vem aqui, ó, quarta energia de ionização, 27.050 elétron-volts. Puta, o que você percebeu aqui, ó? Que da primeira para a segunda foi show de bola, 350, tranquilo. Da segunda para a terceira cresceu também, poxa vida, show de bola, maravilha. Agora, olha da terceira para a quarta, galera, a energia de ionização aumentou muito. O que significa isso? Significa que quando eu ranquei o terceiro elétron, esse átomo mudou de camada. Então, quando o cara te dá dados de energia de ionização, você pode prever de maneira muito simples, está usando esses números aí, você pode prever de maneira muito simples quantos elétrons esse átomo tinha na camada de valência. E não fica tentando decorar número. Ah, professor, então quando o salto for de 20 mil, não tem nada a ver. Você tem que analisar os números que forem dados. Esses números são todos experimentais. Então, de repente, pode ser um salto de 1000, pode ser um salto de 20 mil, pode ser um salto de 15 mil, pode ser um salto de 500. Você vai analisar um conjunto de dados e onde tiver o maior salto, você sabe que automaticamente mudou de camada. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Agora, na próxima aula a gente continua falando de energia de ionização, só que a gente vai fazer a mesma análise que a gente fez para o raio. A gente vai ver qual é o comportamento da energia de ionização numa família e num período na tabela periódica. Dessa primeira lousa, o que você tem que saber? Que a segunda energia de ionização é sempre maior que a primeira, a terceira é sempre maior que a segunda, e quando a energia de ionização der um puta salto, você sabe que mudou de camada. Beleza? Então aguenta um pouquinho aí que eu já volto com a lousa nova. Fala galera, voltamos agora aqui com uma lousa nova, onde a gente vai trabalhar como que se comporta a energia de ionização na família e no período. Então coloquei aqui 2 exemplos, 2 átomos de mesma família, e aqui eu coloquei 2 átomos do mesmo período. Nos átomos da mesma família, você vai usar aquele exemplo que eu falei do pai. Você vai imaginar que o pai é o núcleo, tudo bem? Ó, o núcleo é o pai. Vamos lá. Pessoal, o que eu quero aqui? Eu estou analisando lítio e potássio. Lítio tem 2 camadas, potássio tem 4 camadas. Eu estou querendo arrancar este elétron aqui, ó. Olha só. Eu estou querendo arrancar este elétron aqui. Os dois têm um elétron na última camada. Agora, pensa comigo. Qual desses elétrons está mais próximo do pai? Qual desses elétrons está sendo mais atraído pelo núcleo? Se você falou que é o lítio, está perfeito, né? Você consegue enxergar, olha só que maravilha. Você consegue perceber que a distância aqui é menor do que a distância aqui. Logo, é muito mais fácil eu tirar este elétron porque o núcleo não está conseguindo enxergar ele direito. Olha só, o núcleo não está conseguindo enxergar ele direito. Agora aqui, ó, o núcleo está pertinho dele. Então, para o potássio, eu forneço menos energia. Para o lítio, eu forneço mais energia. Então, olha só como a energia de ionização se comporta na família. Ó, é de baixo para cima. O que você está percebendo aqui? Que é rigorosamente o contrário
do que a gente viu no raio. Olha só que interessante. Então, se o raio crescia de cima para baixo, a energia de ionização cresce de baixo para cima. Vamos pensar agora nos períodos? Imagina agora que eu tenho lítio e flúor, os dois têm o mesmo número de camadas. Olha só, para eu tirar um elétron do lítio, e olha só, eu preciso tirar um elétron do flúor. Pessoal, o que vocês acham que é mais fácil? Tirar elétron de um átomo que só tem um na última camada e ele está doidinho para ficar parecido com um gás nobre, para o lítio ficar parecido com um gás nobre, ele quer ficar parecido com o hélio, que só tem 2. Então, se eu tirar esse elétron aqui, concorda que ele fica com uma camada, primeira camada com 2 elétrons estável? Agora, olha o flúor. Se eu tirar elétron do flúor, estou piorando a situação dele, porque o flúor está desesperado para ficar parecido com o neônio. Ele está doidinho para ganhar um elétron e não para perder um elétron. Olha só que interessante. Então, a energia de ionização do flúor é muito maior do que a do lítio, porque o lítio já tem tendência de perder. Então, o que a gente percebe? Que num período, quanto maior for o número atômico, maior será a energia de ionização. E você sabe que num período eu vou aumentar o número atômico sempre da esquerda para a direita. Então, no período, a tendência é essa aqui. E se você já pensou numa analogia, tá perfeito. Ó. Se na família for o contrário do raio, no período também o é. Olha lá, o contrário do raio. Olha só que maravilha. Beleza? E aí a gente fechou então a energia de ionização. Primeira sempre menor que a segunda, que é menor que a terceira, que é menor que a quarta, etc, etc, etc. Quando você tem um salto muito grande na energia de ionização é porque você já mudou de camada, ou seja, você tem agora uma configuração mais estável do que você tinha antes, portanto precisa dar mais energia. Numa mesma família, quanto menor o número de camadas, maior a energia de ionização, e num mesmo período, quanto maior o número atômico, maior a energia de ionização. Beleza? Agora na próxima lousa, a gente coloca a afinidade eletrônica e finalizamos mais uma aula de propriedades periódicas. Aguenta um pouquinho aí. Fala galera, voltamos agora com uma lousa nova, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a afinidade eletrônica. Pessoal, pensa num negócio aqui, você está esperando muito uma notícia, você está assim esperando muito mesmo, você está assim desesperadamente ansioso, puta merda, tá só pensando nisso tal. Quando você recebe essa notícia, o que acontece? Você libera toda a sua adrenalina, tem pessoas que costumam chorar, tem pessoas que gritam. À medida que você está mais afim desta notícia, ou seja, à medida que você está mais ansioso por essa notícia, ou por este fato, por este acontecimento, você está lá apaixonado por uma garota ou por um garoto, e quando você consegue ter lá o sucesso, quando você consegue, enfim, começar a namorar ou ter um relacionamento com essa pessoa, você assim libera muita energia, você fica muito feliz, algumas pessoas saem pulando, comemorando, gritando, enfim, você extravasa, você joga toda essa energia para fora, não é verdade? Não acontece isso na nossa vida? Pois é, afinidade eletrônica é a mesma coisa. Olha o nome aqui, ó, afim de elétrons. A afinidade eletrônica mede o quanto um átomo está afim de um elétron. E como que a gente mede isso? A gente pergunta para o átomo, oh, você está afim de elétrons? Não dá para fazer isso, né? Não tem como ter essa condição. Então a gente tem que ter alguma medida laboratorial para isso. E a gente tem. Quando você dá um elétron para um átomo, se ele não estava muito afim desse elétron, ele vai perder um tantinho de energia, ele vai comemorar assim, Se você dá um elétron para o átomo que está mais afim, ele vai fazer, Agora, você dá um elétron para um átomo que está muito afim, ele vai, Ele vai comemorar demais, ele vai liberar muita energia. Olha só então o que é afinidade eletrônica. Você pega aqui um átomo no estado gasoso, né? Você fornece um elétron para esse átomo no estado gasoso, o que vai acontecer com ele? Ele vai virar um ânion no estado gasoso. Só que o que vai acontecer? Ele vai liberar energia. E essa energia a gente consegue medir em laboratório. Alguém já fez isso, já tabelou todas as afinidades eletrônicas, todas as energias liberadas quando você entrega um elétron para um átomo.
E a gente percebe uma tendência. Vamos imaginar aqui, ó, dentro de uma família. Vou pegar agora a família dos halogênios aqui, ó. Tô pegando o flúor e o cloro. O flúor tem 2 camadas e 7 elétrons na última camada. Ele está precisando de um único elétron para ficar parecido com um gás nobre. No caso aqui, ele vai ficar parecido com o neônio. Não vai virar um neônio, mas ele vai ficar com a configuração do neônio. Já o cloro tem 17, ele está na dependência de um elétron para ficar parecido com o argônio. Agora, galerinha, imagina que eu tenho um elétron aqui, ó, sassaricano, aqui entre os dois. Quem que vai atrair esse elétron? O pai, isso mesmo, ó, o núcleo. O núcleo vai atrair esse elétron. Agora você imagina, o núcleo estaria mais próximo de um elétron sassaricano aqui, que eu estou querendo dar para... no flúor ou no cloro? Óbvio que é no flúor, né? Porque ele tem menos camadas. Então, pessoal, quando eu jogo um elétron aqui no flúor, o que acontece com o flúor? Ele fica muito feliz, então ele libera muita energia. Ele libera muita energia, porque ele estava desesperado por esse elétron. E eu dei o que ele queria. Então ele ficou muito feliz, ele liberou muita energia, né? Ele soltou aquela energia. Agora, o cloro também quer muito elétron, mas você concorda que o papai aqui, ó, ele tem menos atração nesse elétron? Então, apesar do cloro também querer muito elétron, né, quando o elétron chega aqui, ele libera um pouco menos de energia do que o átomo de flúor, porque o átomo de flúor, o núcleo estava muito próximo da eletrosfera. Então, quando chegou esse elétron aqui, ele foi muito atraído por esse núcleo. Então, a liberação de energia é maior. O que a gente percebe? Que quanto menor o número de camadas, maior vai ser a liberação de energia. Então, olha só que bacana, a gente percebe que a afinidade eletrônica também é o contrário do raio. Professor, então será que vai ser... Muito provavelmente sim, mas a gente precisa mostrar isso para vocês. Vamos pensar num período? Eu tenho aqui o neônio e o flúor. O neônio, desculpa. Eu tenho aqui o nitrogênio e o flúor. Olha só o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada. Pessoal, ele precisa ganhar 3 para ficar parecido com o neônio. O flúor só precisa ganhar 1. Pessoal, então você imagina, quem vai ficar mais feliz ganhando 1 elétron? É óbvio que é o flúor, porque quando você dá um elétron para o flúor, ele já ficou do jeito que ele vai precisar. Ele já ficou estável. Olha aqui, ó, você deu um elétron para o nitrogênio, ele está feliz, tá, mas é aquele sorriso amarelo que você dá em selfie, né? Aquele sorriso sem graça. Você não está feliz de verdade. Você está feliz. Você está ganhando, está mais perto da estabilidade, mas ainda falta coisa para você. Então a gente pode dizer que o flúor está mais afim do elétron do que o nitrogênio, em uma comparação entre os dois que têm o mesmo número de camadas. Então eu posso dizer também que a afinidade eletrônica cresce como cresce a energia de ionização. Mas eu vou fazer um negócio aqui, ó. Eu vou pôr um limite para essa afinidade eletrônica, coisa que eu não fiz nem aqui nem aqui. Por que eu pus um limite? Quem são os átomos que estão aqui? Você sabe que os átomos que estão aqui são os gases nobres, não sabem? Então, o que um gás nobre é, né? Gases nobres. O que um gás nobre é? O gás nobre é estável. O gás nobre está afim de elétron? Adianta jogar um elétron lá? Ele não vai querer. Então, a afinidade eletrônica do gás nobre, a gente desconsidera, não existe. Por quê? Porque o gás nobre não está afim de elétrons. E muito cuidado com pegadinha, porque às vezes os caras vão te mandar colocar em ordem crescente de afinidade eletrônica e eles vão meter um gás nobre aqui, ó, bem em cima. E aí você vai falar, eu lembro das aulas lá do professor Renato Amigo, que é de baixo para cima e da esquerda para a direita. Ah, então esse aqui é o que tem mais. Não, porque se ele for um gás nobre, ele não tem afinidade eletrônica. Beleza? Então, pessoal, lembrar que a afinidade eletrônica é energia liberada quando o átomo ganha um elétron. É a mesma coisa quando você recebe uma notícia boa, você extravasa.
Se você está esperando muito essa notícia, você extravasa muito. Então aqui é a mesma coisa, beleza? Pessoal, então com esta última ideia, que é a ideia de que os gases nobres não vão apresentar afinidade eletrônica, a gente finaliza mais uma aula aqui no nosso canal, o Química do Amigo, que você pode conferir tudo o que a gente faz, todo o nosso projeto lá no www.quimicadoamigo.com.br. Espero que essa aula tenha te ajudado aí nos seus estudos. Se essa aula foi importante para você, por favor, dê uma curtida aqui no nosso vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, por favor, deixe um comentário aqui no canal no YouTube, ou então envie um e-mail para mim no dúvidas@quimicadoamigo.com.br, no contato@quimicadoamigo.com.br, ou então no quimicadoamigo@gmail.com. A gente vai agora passar também a usar, e na verdade eu vou migrar os e-mails, o contato e o dúvidas, para o quimicadoamigo@gmail.com. Acho que todo mundo deve ter uma continha aí no Gmail, é mais fácil para a gente se comunicar, beleza? Pessoal, então eu agradeço demais aí a sua presença aí do outro lado da tela, a sua participação nessa aula, e o que eu tenho a dizer a você é beijo, tchau!